Edith naquele momento pensou que então por esse motivo seu marido tinha agido de forma estranha em seu casamento também, então aquilo significava que Layla poderia ser a nova esposa dele. Ela se questionava, verdadeiramente irritada. Ela sabia o quanto devia ter sido desconfortável ele ser obrigado a aceitar uma esposa por razões políticas e decidindo não dar corda para a mulher que já tinha estressado ela mais do que o suficiente. Nossa heroína apenas apontou onde era o banheiro, deixando claro que a loira não era estúpida o suficiente para não saber sequer o caminho para voltar para a mesa por conta própria. Inconformada, a mulher seguiu tentando continuar a discussão, questionando se Edith não estava ouvindo o que ela tinha falado. Tendo uma resposta cirúrgica da nossa heroína: eu ouvi, mas não estou nem um pouco interessada. Layla, por outro lado, histérica, seguiu tentando desestabilizar a prota, rebatendo que tinha certeza de que Killian ficaria feliz em se divorciar dela. Sim, isso pode até ser verdade, mas isso não significa que ele estará feliz se casando com você, retrucou Edith. Layla insistia que a ruiva não tinha como saber disso e dizia pelo menos ter certeza de que ele a trataria melhor do que tratava a atual esposa, mas com toda a confiança que lhe cabia. Nossa dama ainda respondeu calmamente que na verdade isso ela sabia muito bem. Uma pessoa como você nunca ganharia o coração de Killian. Momentos mais tarde, enquanto tentava diligentemente trabalhar, Edith se sentiu incomodada porque nem mesmo conseguia manter o foco no que estava fazendo e ponderava que depois ela ainda precisaria se encontrar com a princesa Catherine. Edith se perguntava qual era o significado dela simplesmente fazer tudo aquilo e se mostrar tão eficiente se seu casamento estava fadado e próximo ao término. Contudo, ela também ponderou que tinha algo estranho em toda aquela situação. Afinal, no romance original, a família Sinclair tinha um papel importante como vilões que perseguiam e incomodavam Liz, mas no final das contas eles acabavam falhando na tentativa de conseguir se beneficiarem através dela. Eles nunca mostraram nenhum interesse na Edith original, mas sem Liz por perto, a visita deles naquele dia em específico foi claramente uma tentativa de ir atrás da posição da nossa heroína. Ela não tinha ideia do porquê eles estavam fazendo tudo aquilo e chegou à conclusão de que ao invés de ir atrás de Liz, que era favorecida pelo Duque, eles acreditavam achar melhor encontrar outra maneira de ganhar o favor de Axel, e eles teriam sucesso em conquistar esse favor indo atrás de Edith. Por causa desses acontecimentos, ela percebia que a história original não tinha mais tanto poder e os pensamentos e desejos de cada personagem estavam mudando de acordo com os eventos que ocorriam diferente da obra original, e isso consequentemente dava a eles escolhas individuais. Exausta de tanta picuinha e também preocupada, Edith antes tinha acreditado que só deveria aguentar a obra original, mas agora estava percebendo que o buraco era muito mais embaixo. Interrompendo sua reflexão, Lynn, batendo levemente na mesa para chamar a atenção da mulher que se encontrava perdida em seus pensamentos, perguntou em seguida se estava tudo bem com ela, pois a expressão dela claramente não estava muito boa. Sei que tivemos alguns convidados, então se estiver cansada pode ir descansar, ele disse, a tranquilizando. Aquele simples comportamento cuidadoso do loiro fez nossa heroína ponderar que se ali tinha pessoas que de fato gostavam dela sem a influência da história original, isso significava que certamente também haveriam pessoas que odiavam da mesma forma. E afirmando estar tudo bem, nossa heroína tentou tranquilizá-lo de volta, porém observador o homem comentou que ela estava amassando todos os papéis. Minha nossa, nesse caso é melhor terminar isso e ir descansar. Para ser honesto, estou com medo de cometer algum erro com relação a esses documentos, ela disse, tentando não mostrar o real motivo de sua preocupação. Enquanto a conversa com Liz não perdurava, Edith tentava se convencer de não ter medo. Afinal, depois de tudo, viver com pessoas que tinham seus próprios pensamentos e desejos era o que ela havia esperando há muito tempo. Portando para o escritório do Duque, que analisava alguns documentos minuciosamente, teve seu momento de reflexão interrompido quando o prota masculino voltou do Palácio Imperial anunciando sua chegada. Killian foi objetivo, perguntando se o irmão corno manso não tinha voltado, e ao descobrir que apesar de ter chegado, Cliff teve que sair de novo para levar a família Sancre embora não tendo hora para voltar, o prota masculino decidiu entregar seu
Relatório de uma vez ele explicou que as famílias nobres incluindo a do Archduque Langston tinham sido identificadas no esquema de golpe de Estado apesar de não terem provas concretas contra eles. Enquanto ele seguia fazendo seus relatos, o Duque, observando seriamente, se lembrou de quando Cliff pediu para que ele deixasse o caçula lidar com a reunião com o imperador, a qual quem estava relatando desconfiado Axel questionou o motivo e Cliff comentou que no mesmo dia da reunião no Palácio Imperial os Sinclair iriam visitá-los. Axel rebateu que justamente por essa razão ele queria que Cliff fosse ao Palácio Imperial com Lizzie para que não houvesse encontro entre ela e a família Sinclair. Eu já ia fazer isso, mas ele parece não querer ir só ao palácio, então pensei em dar uma volta no parque com ela para pegar um ar fresco. Não se preocupe, sei que Killian se dará bem, Cliff disse confiante, saindo do escritório imediatamente antes que Axel pudesse contestar a decisão. Enquanto o prota masculino terminava de relatar o que tinha para dizer, Axel tomou a palavra ao interrompendo para comentar algo, porém não foi possível concluir suas palavras, pois um forte estrondo tomou lugar, fazendo o clima pesar. Imediatamente o suor de nervoso escorria pelo rosto de Axel, que parecia prever o que tinha acabado de acontecer. Não demorou para que o cavaleiro juntamente com Lina entrasse no local, anunciando com urgência: "Meu senhor, Conde Rigelioff declarou guerra contra nós." Enquanto isso, fora do escritório, a duquesa conversava com Ana e outro empregado sobre o que acabará de descobrir com relação ao ocorrido, apontando que o motivo da declaração de guerra do Rigelioff contra o Duque Ludwig era devido ao preço da comercialização do ferro. Que tipo de besteira é essa? Eu simplesmente não entendo. Conde que deu o preço em primeiro lugar e ofereceu a comercialização. Tenho certeza de que deve haver pelo menos um documento. Mencionando isso, comentou ela enquanto a prota apenas observava de sua janela ouvindo a conversa. Edith claramente sabia que era chegada a hora e o Conde Rigelioff já tinha chegado ao ponto de declarar guerra, mas isso não era um pouco cedo. Era verdade que no romance ele tinha patrocinado uma rebelião e acabou arruinado por causa disso. No entanto, eles estavam no outono, o que significava que ainda era muito cedo para que isso viesse a acontecer. Talvez aquilo tivesse ocorrido por ela não seguir a história da Edith original. Nossa heroína se perguntava, ponderando que o conde deixou de usá-la para destruir o duque por dentro e em contrapartida preferiu optar por um ataque direto. Transpirando de nervoso, nossa protinha se perguntava o que eles fariam com ela a partir dali. Afinal, ela seguia sendo a filha do conde que declarou guerra ao ducado. Na obra original, Edith já tinha servido ao seu propósito e nesse caso ela não teria que fazer nada de especial nessa guerra. Contudo, dessa vez era diferente. Ela não pôde concluir seu raciocínio, pois, interrompendo seus pensamentos, seu marido, notoriamente preocupado, entrou no aposento. Eu ouvi as notícias, disse a prota gaguejando, sem nem mesmo conseguir olhar nos olhos dele por vergonha do que a família Rigelioff havia feito. O que ela deveria dizer? Ela nem mesmo sabia, mas com a voz trêmula e com o choro embargado ela seguia insistindo em tentar se explicar por algo que nem tinha culpa, enquanto seu marido caminhava silenciosamente até ela. Bem sobre meu pai, eu realmente não sabia naquela situação. Ela de fato não tinha ideia de como poderia ir contra a obra original, mas antes que pudesse tentar se justificar sobre algo, a tranquilizando, que Liam segurou sua mão perguntando gentilmente se ela estava bem. A princípio Edith ficou simplesmente sem saber como reagir, mas o prota masculino seguiu dizendo que dependendo do desenrolar da guerra o conde Rigério poderia acabar indo de arrasta para baixo. Claro que nossa heroína queria poder dizer que preferia ver aquele homem asqueroso debaixo da terra, mas por causa das regras daquele mundo impostas a ela não podia. Tudo bem, eu entendo, ela respondeu sincera, devemos seguir a lei mesmo porque depois de tudo ele se rebelou contra nós. Não foi? O boy respondeu que de fato era o que parecia no momento, acrescentando que de qualquer forma o conde não tinha a menor chance de vencer. Começar uma rebelião como essa somente com a desculpa do preço do ferro é ridícula. É difícil não pensar que o arquiduque Langston está por trás disso. No entanto, o arquiduque já declarou não ter nada a ver com esse acontecimento e achamos que ele deu um falso testemunho. Ainda assim, parece que ele quer usar esse conflito entre os Rigelou e os Ludwig com um
Outro objetivo, se olharmos essa estratégia como uma tática para se aproximar do trono, faz ainda mais sentido. Ele seguiu, explicando que para se prepararem bem, Cliff seria o líder dos cavaleiros e ficaria escondido próximo ao palácio, liderando um grupo de soldados de elite para o caso do Arquiduque Langston fazer algum movimento de rebelião. Em contrapartida, o Duque, juntamente com o prota masculino, lidariam diretamente com o conflito da guerra e limpariam o território para depois se juntarem a Cliff no Palácio Imperial. Já sugeri muitas vezes que Cliff e eu trocássemos de lugar, e isso já até chegou a ser considerado, mas em termos de experiência no campo de batalha, táticas de guerra e comando de um exército, meu irmão está num nível bem acima do meu, o prota masculino comentou, um tanto frustrado. Contudo, nossa heroína logo calou quando ouviu aquelas palavras que liam: você poderia por gentileza parar de comparar o meu marido brilhante com outra pessoa? Você não tem a menor noção do quão incrível você é, ela questionou, levando a mão até seu rosto, acariciando gentilmente o, deixando mais relaxado e até mesmo entregue ao seu toque. Não se machuque e volte a salvo, ok? Ela exigiu amorosa. Então você está preocupada comigo? Questionou ele, apaixonadíssimo, ao que nossa heroína respondeu que obviamente, afinal ela não queria ficar viúva tão nova. Bem, ouvi dizer que muitos homens se interessam por viúvas hoje em dia, retrucou o boy ciumento, acrescentando que ele não permitiria que ela ficasse viúva. Se esse é o caso, se cuide bastante e fique a salvo. Você fará isso, não é? Questionou nossa heroína, retribuindo o olhar tendencioso de seu marido, a surpreendendo carinhosamente, afastando seu lindo cabelo vermelho de seu rosto. O pro masculino comentou, assim como você disse antes, seu esposo é incrível e essa é uma boa oportunidade para te mostrar isso. Sem perder tempo, o boy partiu pro abraço, com um doce e caloroso beijo, esse que abriu portas para muitas coisas mais acontecerem daquele momento em diante. Ao cair da noite naquele mesmo dia, em seu escritório, Axel percebia que havia algo estranho no mapa que ele observava e expressava estar com a sensação de algo importante estar passando despercebido por seus olhos. Não demorou para que alguém batesse na porta anunciando sua presença. Já checou o exército? Que Liam-se tiver tudo certo, venha me ajudar a checar isso aqui, disse o homem, ficando um tanto surpreso quando percebeu que era Cliff. O corno manso comentou ter ouvido no caminho até ali sobre a declaração de guerra do Conde Rigelioth. É um pouco incômodo, mas parece que é o melhor para nós. Podemos aproveitar essa oportunidade para reorganizar as coisas. Se organizarmos tudo desde agora, essa guerra vai terminar mais rápido que o esperado. E pensando nisso, o que faremos com a Edith? Acho desconfortável manter a filha do inimigo em nossa casa, mesmo que seja uma justificativa vaga. Seria razoável ela voltar para a liberdade condicional, disse o maligno, ao que Axel, sem o menor traço de paciência, rebateu-se. Aquilo era tudo que o homem tinha a dizer. A aura pesada e séria tanto fez Cliff ficar na disciplina que, paralisado de medo, se desculpou por ter falado mais do que o necessário, rebatendo que já não importava mais. O Duque acrescentou que planejava deixar nossa heroína em paz e apenas observá-la. Ele seguiu acrescentando que perguntou a Liam sobre ela e, segundo o caçula, ela não tinha ideia das coisas que o conde fazia. Isso me faz pensar que todo relacionamento ou contato que ela tinha com sua família foi cortado oficialmente. Depois do último incidente, ele seguiu dizendo que era bem nítido que ultimamente o conde não vinha se importando com ela. No começo eles até fizeram um estardalhaço para mandar aquela empregada junto com a filha, mas agora não parecia o caso. Se ele amasse a filha, não teria tomado a decisão de iniciar uma guerra sabendo que ela estava ali como refém. Você não concorda que seria razoável dizer que eles abandonaram? Questionou Axel, ao que o homem logo rebateu que talvez isso pudesse ser apenas uma armadilha, completando que esse era o cenário mais possível, afinal assim ela poderia tentar algo enquanto eles estivessem de guarda baixa com ela. Você acha que não considerei isso? O Duque questionou seriamente, dizendo que ele mesmo se encarregaria de Edith. Foco naquele momento era cuidar do problema principal, enquanto que Liam e eu estivermos fora da capital cuidando da guerra territorial. Você deve liderar os cavaleiros de elite para perto do Palácio Imperial, se preparando ao máximo para um possível conflito maior com Arquiduque Langston. Ameaçador, o Duque deixou claro que era
Melhor Cliff não desapontá-lo naquela noite enquanto o prota masculino estava em seu quarto revisando tudo o que tinha de documentos em sua mesa. Ele sabia que, pela forma que eram colocadas aquelas informações, ele precisava verificar cada um minuciosamente. Quanto mais ele observava as informações organizadas, mais engenhoso ele achava aquele sistema de organização tabelado. Pensar sobre isso logo deu margem para ele se lembrar de como o rosto de sua esposa parecia preocupado e como ela claramente não parecia bem. Pensar que a própria família dela tinha mandado uma empregada que a espancou a ponto de encher seu corpo de hematomas o deixava horrorizado. Ele ponderava em como aquela família tinha decretado guerra territorial sem nem mesmo pensar na segurança da própria filha que estava ali na mansão, não sendo diferente de uma refém. O prota masculino sabia que quando seu pai confrontasse o conde numa luta de espadas, isso faria a nossa heroína se sentir péssima. Mesmo assim, ela seguia sendo sempre doce e gentil com ele, seguia mostrando preocupação com os seus sentimentos e exalando um afeto infinito. Naquele momento, o prota masculino só conseguia pensar que uma vez que tudo aquilo tivesse sido resolvido, o melhor a se fazer seria ir embora o mais rápido possível para seu território. Ele queria mantê-la longe da família desprezível que ela tinha, da guerra, da política e tudo de ruim que acompanhava. Dessa forma, não importava o que acontecesse ao redor de Edith, ela ficaria longe daqueles problemas, seriam só eles dois juntos. Ao ouvir uma batida na porta, Killian imediatamente se levantou indo atender, acreditando ser sua esposa. Edith, eu disse para esperar no aposento. Por que está aqui? Questionou ele, indo até ela, bem pelo menos até descobrir que era insuportável. Lizzie, quando a garota pronunciou o nome dele, estremecendo em seu lugar, o homem se questionava o que ela estava fazendo em seu escritório àquela hora. Então, educadamente, perguntou o motivo de estar ali. Eu estava apenas passando e vi as luzes acesas, disse ela, ativando o modo forçada, que era o que a Lizzie sabia fazer de melhor. Ela, se mostrando tímida, comentou ter ficado sabendo já muito tarde sobre ele estar se preparando para a batalha do outro lado da cidade. Killian, se eu não fosse uma filha legítima, você acha que as coisas poderiam ter sido diferentes? Ela perguntou, levemente corada. Killian, paralisado de nervoso, simplesmente não sabia como reagir, e até a mais leve e mínima corrente de ar que soprou naquele momento foi o suficiente para fazer com que o documento em sua mão caísse. O prota masculino ponderava que já fazia um tempo que Liz e Cliff vinham sendo investigados como suspeitos, especialmente pelo último incidente que tinha acontecido com Edith. Tinha muitas suspeitas sobre eles. No entanto, a investigação dele acabou se concentrando bem mais em seu irmão Dukin, Lizzie, por razões políticas e também pelo claro desdém que ele expressava abertamente com relação à nossa prota. No entanto, havia também aquela voz que vivia dizendo coisas ruins sobre sua esposa e tentava fazê-lo acreditar que ela era uma traidora não digna de confiança. Killian, sentindo o suor escorrer sobre seu rosto, pensava em como o cheiro de violeta estava tomando o ambiente, e a voz demoníaca de sempre fazia questão de enfatizar o quanto Lizzie era adorável e admirável como as violetas, que mesmo nas noites mais escuras podia brilhar em seu subconsciente. Ele questionava o motivo daquela voz sempre estar ao lado de Lizzie, a favorecendo, e em cima disso a maligna. Ainda perguntou se ele se lembrava do tempo em que eram jovens, na primeira vez em que se encontraram, quando ela chegou à mansão e seu cabelo ficou preso em um galho de árvore enquanto ela seguia tagarelando um monte de ladainha. O prota masculino ali percebeu que tinha um ponto de interrogação ainda maior e mais importante do que aquela voz estranha falando sem parar e estando sempre ao lado de Lizzie. Desde quando ele escutava aquela voz, ele se questionava imediatamente. Notei que você era uma pessoa muito amável e doce somente de olhar nos seus olhos, ela dizia, acrescentando que àquela altura do campeonato tais palavras vindo dela talvez fossem inúteis. No entanto, em tom de confissão, ela seguiu dizendo que, mesmo sabendo ser tarde demais para dizer aquilo, quando escutou que ele iria ao campo de batalha, não pôde se conter e correu até ele. Eu fiquei com muito medo de perder você, ela concluiu, e o prota masculino, por outro lado, só pensava que um sentimento de amor havia brotado nele naquela época. Eles já se conheciam há 5 anos e sempre foram muito próximos durante todo esse tempo. Em nenhum momento aquele sentimento havia mudado.
Mas agora uma dúvida firmemente pairava sobre sua cabeça: aqueles sentimentos realmente eram dele? Pior que isso, quem era aquela mulher? Ele se questionava, mas logo ele retomou sua postura pensando que deveria manter a calma e apenas respondeu tranquilamente que achava que ela, assim como Edith, estava nervosa com a guerra. Não precisa se preocupar tanto, tem uma grande diferença entre os Rigelov e nós, então chega a ser até insensato tentar comparar as nossas forças. Melhor você ir dormir, vou te levar até o quarto, ele comentou, se esforçando para agir carinhoso como o habitual, levando ela de volta. O prota masculino em seguida foi imediatamente ao quarto de Edith, que o esperava debruçada sobre a mesa depois de acabar caindo no sono ao tocar gentilmente nossa heroína. Ela, ainda sonolenta, chamou por ele. Por que não dormiu na cama? Ele perguntou, e se aconchegando na mão do marido que estava sobre ela. A prota carinhosa respondeu que estava esperando ele voltar. Sabe que horas são? Você deve estar cansado também, disse ela, e que lhe ia apagando a vela. Imediatamente a pegando no colo, apenas respondeu saber que estava tarde e eles deveriam dormir em uma cama apropriada e abraçada ao seu amorzinho. Ela respondeu que então deveriam fazer isso juntos. Claro que faremos. Mesmo se você quisesse me expulsar, eu não iria embora, respondeu o boy, ao que nossa heroína concordou que ele deveria ficar bem ali com ela. Que Liam ponderava que quando começasse a operação somente sua mulher Liz e sua mãe ficariam naquela mansão, e isso deixava bastante preocupado, ainda mais por saber que sua esposa tinha plena e absoluta confiança em Liz, e a tensão que ele sentia e a pressão de não conseguir saber o que deveria fazer era quase palpável. Se o intuito dele era proteger sua esposa de Liz, e que decisão ele deveria tomar? O que ele poderia fazer? Ele se questionava em pânico, cortando para outro local na mansão. Cliff, por outro lado, pensava que definitivamente tinha que ter alguma coisa que ele pudesse fazer. Pensando bem, não muito tempo atrás aconteceu isso também. Meu pai ficou ao lado de quem? Edith, ao invés de ficar ao meu lado de Liz. Ele ponderava, notando que isso nunca havia acontecido antes. Mas entrando no quarto de Liz, ele pensava que de qualquer forma nada mais importava, contanto que ele tivesse ela. Esperou muito tempo por mim? Perguntou ele, ao que Liz respondeu que não, se aproximando da mulher tendencioso. Ele foi objetivo. Por que está tão trêmula? Perguntou o urubu, acariciando o rosto corado da carniça à sua frente, que respondeu estar apenas um pouco nervosa. Você não tem que se preocupar, logo que Liam e meu pai estarão deixando a mansão, mas eu estarei aqui com você. Além disso, devo cuidar da capital e do palácio, que não ficam muito longe daqui, ele disse em seguida, beijando a mulher, acrescentando que ela nunca deveria esquecer por ela, ele faria qualquer coisa. Cortando para a manhã seguinte no quarto de nossa heroína, enquanto o sol raiava lindamente, Edith chamava a atenção de seu esposo, que parecia incansável. Que Liam, o sol já nasceu. A prota internamente murmurava que ele tinha dito que deveriam dormir por estarem cansados, mas no fim das contas não foi o que aconteceu, pois eles acabaram namorando a noite inteira. Me desculpe, eu exagerei, ele perguntou, preocupado de ter levado ela à exaustão, ao que logo foi tranquilizado pela nossa heroína, que rebateu que esse não era o problema ali, e sim o fato de que ele teria que sair para a guerra em breve. Ele definitivamente está com a saúde em dia, além de ter um físico perfeito para um segundo protagonista de romance. Ela pensou assanhada depois de provar o quão boa era a vitalidade do boy a noite toda. Está preocupada comigo? Ele perguntou, visivelmente satisfeito em saber disso, ao que a prota questionou em resposta, como posso não me preocupar? Você precisa ter cuidado para não ser atingido por uma flecha. Que Liam respondeu que ela também precisava ser cuidadosa, pois a capital também não estava segura. A realidade era que o nosso protagonista nem mesmo estava falando apenas do arquiduque, ele estava muito preocupado, era com Liz e perto de sua mulher. Que Liam seguiu pedindo a ela para evitar ao máximo possível sair até que as coisas se acalmassem, bem como não enviar cartas a ninguém. Ele já tinha falado no individual tanto com Ana quanto com Lino, mas nenhum deles tinha autoridade e oposição para ir contra a palavra de Liz, então haveria limite para o que eles poderiam fazer enquanto o prota masculino estivesse fora da mansão. A única pessoa influente que permaneceria na mansão seria sua mãe, a duquesa. A duquesa não pensava mal de Edith, pelo contrário, ela até mesmo gostava
De sua nora inclusive se sentiu mal e envergonhada por ter simplesmente agido de forma imprudente e não ter lembrado de Edith quando ofereceu o brilho de Lorraine e a Lizzie. Contudo, a duquesa também era a pessoa que tinha levado Lizzie para a mansão em primeiro lugar, então que Liam não acreditava que sua mãe tomaria partido de Edith caso acontecesse algo entre ela e Lizzie. Não confie em ninguém, disse o prota masculino com a voz rouca e baixa. Sua esposa Edith, por outro lado, se questionava se aquelas palavras significavam que ela não deveria confiar nem mesmo nele. Ela estava preocupada porque sabia que no próximo capítulo da novela ocorreriam acontecimentos significativos e se aninhando ainda mais a ele. Aproveitando o abraço caloroso de seu marido, ela se via indefesa. Edith, num leve e delicioso descuido, se moveu despretensiosa, mas a gata parecia não se lembrar de que ambos estavam nus e acabou instigando o boy sem a intenção. Quebrando o clima de preocupação, o homem perguntou envergonhado e guloso: "Isso é um sinal de que você quer fazer mais uma vez?" "Sinto muito", respondeu a pró envergonhada. "Não tem problema, se você quiser ainda temos tempo." O boy insistiu e Edith seguiu, retrucando que já não tinham mais tempo pois estava tarde. "Espere aqui por um momento, tenho algo para dar a você", disse ela, mas dessa vez não era um chá que ela daria e sim um presente, afinal ele já tinha tomado o chá a noite toda. Não demorou para que ela voltasse com o projeto de aquecedor que ela sem habilidade nenhuma havia tentado fazer. Nossa protinha, humilhada e entregando o presente ao marido, comentou ter ouvido falar que o lugar para onde ele iria era muito mais frio do que a capital. "Não me diga que você fez isso", disse Killian, verdadeiramente surpreso. Linda embaraçada, Edith, desviando o olhar levemente ruborizada, respondeu que sim. "Bem, eu tentei um pouco, mas não está perfeito. Se não quiser usar, pode apenas jogar fora, sabe, pelo menos tem um bom tecido e a forma é bonita, então ele pode te manter aquecido." Ela seguiu dizendo sem graça enquanto ele simplesmente sem palavras admirava o presente desajeitado que sua amada tinha feito para ele. "Estive pensando nisso desde a última vez que você fez o lenço para o bazar. Você não tem muita habilidade para essas coisas", ele comentou com um leve sorriso gentil. "Aquele lenço, eu sempre me perguntei quem tinha comprado ele." "Então foi você, nossa heroína?" perguntou logo, justificando que tinha ficado preocupada que no final das contas ele sobrasse ninguém quisesse comprar. O prota masculino, por outro lado, pensando que justamente por esse motivo ele tinha comprado o lenço, respondeu que faria bom uso do presente que sua esposa tinha dado a ele e pensaria nela enquanto estivesse usando. Apesar do momento leve e fofo mesmo, Edith, não querendo ainda, seguia pensando no enredo da obra original. No romance, a batalha entre as famílias não chegou a durar muito. A família do Duque Ludwig era conhecida pela sua expertise e seu poder militar, e eles derrotaram facilmente os Rigelor, que agiram por pura ambição. Depois disso, eles encontraram evidências da rebelião e todas as famílias envolvidas, incluindo a família do Arquiduque Langston, foram executados por traição. Nossa heroína carinhosamente terminou de ajudar seu marido a se vestir para se apresentarem ao Duque. "Prontinho, você está perfeito", disse ela amável, pensando saber que assim como a família do Arquiduque Langston, todos os membros da família Rigelhoff também seriam executados. Mas atirando de seus pensamentos caóticos, o prota masculino se aproximou carinhoso, depositando um beijo em sua cabeça, porém ainda não satisfeito, depositou o outro em seu rosto e seguiu tentando trilhar um caminho de beijos por sua mulher que parecia simplesmente irresistível. "E o que você está fazendo? Você está atrasado", dizia nossa heroína, tentando resistir ao seu boy favorito da vida e a abraçando gentilmente. Ele expressava extrema frustração. "O que você quer que eu faça? São meus pés que agem por conta própria e não querem se mover." Retribuindo ao abraço de Killian fortemente, nossa heroína se perguntava o que aconteceria a partir daquele momento. O Killian da obra original retornaria e a mandaria para o túmulo? Ela se perguntava. Momentos mais tarde, o Duque avisava em alto e bom som que deixava com sua esposa Jocelyn todo o poder e a autoridade da família Lino. "Mantenha a minha esposa segura de qualquer ameaça." Ele instruiu o homem, bem como a Sr. Gordon, que deixaria a segurança da mansão nas mãos dele. "Vou manter a
Segurança bem estrita. O homem acatou de imediato. Philip, senhorita Ludwig, enquanto eu estiver fora, por favor, ajudem minha esposa em tudo o que ela precisar, assim como o mordomo e a governanta devem tomar conta da mansão. Se direcionando a Liz, e ele pediu que ela cuidasse bem de Joseline, nitidamente ignorando Edith. Apesar de ter um claro tom de acusação em seu olhar. Está na hora, vamos embora, disse o homem indo na frente juntamente com Cliff e os cavaleiros. A duquesa, irritada com a falta de educação de seu esposo, estava prestes a chamar sua atenção na frente de todos por ignorar Edith, mas nossa heroína impediu, dizendo que estava tudo bem, sogra, eu entendo como deve ser complicado ter a filha de seu inimigo em casa, eu não me importo, concluiu ela. Prota, se direcionando ao marido, que claramente estava para morrer de raiva, afirmou que o mesmo valia para ele. No entanto, com o olhar rígido e estreito, ele questionou seriamente: você, qual é o seu nome? Desapercebida, nossa heroína respondeu que era Edith Ludwig. Exatamente, nunca se esqueça disso, disse Killian, prestes a sair ali. A ficha de Edith caiu. A história já tinha mudado com a contribuição dela e do autor. O enredo daquela obra já tinha mudado a um ponto irreversível, considerando que a história já tinha avançado até aquele ponto. Menos que alguém viesse a intervir, seria impossível que o próximo episódio fosse como na obra original. Então, segurando a mão de seu marido, Edith mais uma vez pediu ao desarmando: não se sobrecarregue, não se machuque e se certifique de voltar a salvo, porque eu estarei aqui lembrando vividamente das palavras que você me disse sobre mim. Mostrar o quão incrível marido você é, levando o dorso da mão de sua esposa até seus lábios, o beijando enquanto a olhava fixamente. Killian respondeu confiante: eu garanto. Uma semana depois daquele último dia em que estiveram juntos, nos jornais saíam notícias questionando a veracidade por trás da declaração de guerra do conde Rigelhoff contra a família Ludwig. Será que aquele realmente era o motivo, ou a família estava meramente usando como justificativa para iniciar uma rebelião? Qual a situação atual da batalha de acordo com os cidadãos? Qual a razão do silêncio da família imperial e qual a honesta opinião do imperador sobre essa situação? Nossa heroína lia todas aquelas coisas pensando que mesmo através dos jornais ela podia sentir a tensão entre a facção imperial e a facção ducal, e aquilo era realmente preocupante. Ela tinha completa ciência de que a família imperial podia ter se mantido em silêncio para evitar ser vista como alguém que estava cegamente ao lado do Duque Ludwig. Aquela na verdade era uma oportunidade de verificar de que lado cada um estava. Tanto o arquiduque quanto a família imperial estavam mantendo silêncio. No entanto, todos sabiam o significado real da guerra territorial, e Edith se perguntava como a princesa Catherine vinha estando durante aqueles dias turbulentos. Ela parecia bastante surpresa pelo comportamento do arquiduque Langston. No banquete da fundação na obra original era mencionado que o imperador seguia consultando a família Ludwig sobre os assuntos relacionados ao arquiduque Langston, enquanto a princesa, por outro lado, não tinha interesse em assuntos políticos. Ela confiou todos os assuntos do estado ao seu irmão mais velho, e depois de ter acontecido a rebelião de seu tio, o autor retratou como alguém que abandonou completamente seus deveres como parte da família imperial, sem mencionar o motivo. Edith acreditava que aquela devia ter sido uma situação muito difícil de ignorar mesmo para uma princesa desatenta como Catherine. Ao observar a reação dela no banquete, Edith notou que Catherine não parecia de fato estar indiferente aos assuntos políticos do império. No fim das contas, nossa heroína chegou à conclusão de que a família imperial devia estar querendo mantê-la neutra para o público, e se esse era o caso, Edith não podia simplesmente ir visitá-la naquele momento.